Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. O nosso canal é maravilhoso, onde a gente fala sobre espiritualidade, sobre prosperidade, sobre negócios, vários temas. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, um convidado amigo, o Marcelo Boé. Mas, gente, ele tem um currículo tão extenso que eu tive que fazer uma colinha aqui. Eu vou até abrir aqui, desculpe, para poder falar um pouco, né, do Marcelo, né? O Marcelo, ele é ex-fuzileiro naval, agente de segurança pessoal e consultor de segurança pública. Também ele é palestrante dedicado a temas cruciais como liderança, o que nós vamos falar hoje, gerenciamento de crise, desconstrução de conflitos e linguagem corporal. A experiência de rua do Marcelo trouxe uma expertise única, que ele vai falar aqui hoje. Ele compartilha sua sabedoria como palestrante. Vamos preparar para uma conversa maravilhosa, envolvente, repleta de insights, né, Marcelo? Sim. Valiosos. O Marcelo vai explicar como superar desafios, liderar com excelência e compreender uma linguagem não dita da vida. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigada por você aceitar esse convite. Eu agradeço pelo convite, Delange. É sempre muito bacana a gente ter a oportunidade de transmitir conhecimentos. Tem uma frase muito bacana do mestre Bruce Lee, mestre das artes marciais, Bruce Lee. Ele dizia que o que nós sabemos não tem tanta importância. O que realmente importa é o que fazemos com o que sabemos. Conhecimento armazenado sem ser transmitido e propagado não tem valia. Verdade. Marcelo, você iniciou sua carreira no Corpo de Fuzileiros Naval, né? Exato. E aí depois você migrou para trabalhar como agente de segurança pessoal. Conta um pouco para a gente como foi todo esse processo, né? Por que você resolveu deixar o Corpo de Fuzileiros Naval, né? Porque é ex-fuzileiro. E também eu gostaria de saber por que você quis ser fuzileiro naval. Conta um pouco todo esse processo, até você ser agente de segurança pessoal. Imagina uma criança impetuosa, cheia de energia, que se não tivesse uma educação nos moldes antigos, onde tinha amor, carinho, compreensão e reio na hora certa, numa época em que professores também eram educadores, não somente educadores na questão de ministrar matéria, mas a educação social, numa época que os vizinhos também eram nossos educadores, porque também cuidavam da gente. E se não fosse esse alicerce, eu seria um delinquente, que uma criança com muita energia, com muita disposição, se ela não for bem trabalhada, não for bem direcionada essa energia, ela vai ser um adulto problemático. Então, desde criança eu tive um exemplo muito bom na minha casa. Eu venho de uma família de atleta, meu pai atleta, então eu cresci nesse ambiente de atividade física, artes marciais. Aí quando eu tinha por volta de 16 anos de idade, 17, eu queria ser militar. Decidi que eu queria ser militar, comecei a estudar naqueles cursinhos preparatórios para a escola militar. Porém, no decorrer do curso, eu comecei a perceber que eu não queria sentar numa sala de aula de uma academia militar durante um período para depois eu conseguir buscar o que eu queria realmente, que era a parte operacional. Essa energia tremenda dentro de mim tinha que ser extravasada de alguma forma, até que um belo dia caiu na minha mão um prospecto sobre o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Quando eu comecei a ler o que era um fuzileiro naval, eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Marcelo, o que é um fuzileiro naval? Te cortando. Porque tem muita gente que não sabe, né? Exatamente. Dentro da Marinha, existe duas forças. A Armada, que é aquele pessoal de branco que conduz navio, e o Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma força, uma tropa multi-operacional dentro da Marinha. Especializados em combate em ar, mar e terra. O Fuzileiro Naval é uma tropa preparada para agir em toda a situação, especialista em selva, desembarque anfíbio, operação teletransportada e por aí vai. E no momento que eu recebi esse prospecto aí, falando sobre tudo isso que eu mencionei agora, as habilidades, a atuação do fuzileiro, eu falei, é isso que eu quero. Vou descer para o Rio de Janeiro o mais rápido possível. Quando eu vi, já ia ter inscrição. Bom, fiz inscrição, passei na prova escrita. O teste físico é um teste bem puxado, mas eu já era atleta.
E foi muito interessante, preciso mencionar uma coisa que me ajudou muito aqui. Existe um herói falecido já pela Covid do Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, Sete. Clóvis de Almeida, dia 7 ou Clóvis 7 de Almeida? Que é Clóvis dia 7 de Almeida, exatamente. Esse cara aí, ele foi um dos heróis aí dos grandes incêndios aqui de São Paulo e ele era salva-vidas de um clube que eu fui sócio, Pirituba Futebol Clube. E esse cara me ensinou tudo de água. Eu entrei no Corpo de Fuzileiros Navais sabendo tudo de água. E isso me ajudou muito ali. Muito, muito. Os primeiros treinamentos no tanque tático, o pessoal querendo me dar caldo, querendo me afogar, eu fiquei dando risada. Me arrancaram da água, 3 instrutores que tentaram me afogar e falaram, ô recruta, como é que você sabe tudo isso aí? Quando eu aprendi com os melhores homens do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Mas então, voltando à tua pergunta, que é o fuzileiro naval. É isso daí. É uma tropa multioperacional e sempre é chamada quando ninguém consegue resolver. Existe até uma frase, olha, tá tudo perdido, chame os fuzileiros. Isso vale também nos Estados Unidos, no mundo inteiro. O fuzileiro naval é reconhecido por isso, por ser uma tropa de pronto emprego e multioperacional. Aí, a tua pergunta também, por que eu saí do Corpo de Fuzileiros Navais? Me especializei ali em Guerra na Selva, fiz o Comanfinho na época, porque praça não pode fazer o Comanf, né? Chamava-se o Comanfinho, que era o estágio dos comandos anfíbios. E quando eu vim servir em São Paulo, no projeto nuclear da Marinha, projeto Aramar, ali na estrada vicinal Sorocaba-Iperó, comecei a ver que o mercado de segurança pessoal aqui em 1993, 94 estava explodindo, porque era uma média naquela época, década de 90, começo de 2000, era uma média de 20 empresários em cativeiro, sequestrados por mês. E eles contratavam quem? Ex-integrantes de Forças Armadas, em especial Forças Especiais. Eu pedi minha baixa e fui atrás dessa profissão, que pagava muito bem. Aí vem a questão da superação, de você jamais deixar que um ser humano tenha capacidade de determinar, isso é muito importante, gente, nenhum ser humano tem a capacidade de determinar do que você é capaz ou não. É apenas Deus que dá essa condição. Chego numa empresa onde um coronel era o responsável pela questão da segurança pessoal, me apresentei para ele, olha meu filho, fui me candidatar à vaga de segurança pessoal. Qual a tua altura, filho? 1,75. Não contrato ninguém com menos de 1,80. E eu vi a cara do pessoal que estava ali, com todo respeito, naquela época tinha muito gordão metido a forte, e era a cultura da época, uns caras grandão, meio gordão, metido a forte, e essa era a cultura da época, esse era o bom segurança, força bruta. Era a cultura ainda nessa época aqui no Brasil. E aí ele, bom, mas já que você está aqui, onde você veio? Eu estava com a caderneta de registro do Corpo de Fuzileiros Navais. Tudo que eu fiz ali, coloquei na mesa, ele começou a olhar, pô, você viu no Riachuelo? Toneleiro, pô, bacana. Guerra na Selva. Ô, meu filho, você já tá com 1,80, hein? Aí comecei a crescer no critério dele, no conceito dele. E aí ele conversando comigo, pergunta daqui, pergunta dali, ele viu minha paixão. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, e ele falou, meu filho, eu nunca dei oportunidade para ninguém com a tua estatura, eu vou dar. Fui muito mal recebido pela equipe, ganhei alguns apelidos. Agente Júnior, Polegar. Só que isso foi um erro por parte deles, porque isso é combustível para mim. Alguém duvidar de mim é combustível. É nitroglicerina no meu sangue. Foi assim. Eu procurava ser melhor e meio que todos no que eu fazia. Quando começou a chegar o treinamento especializado, no momento em que eu desembarcava de uma viatura, efetuava 2 disparos na silhueta humana e embarcava de novo, os grandalhões estavam tentando sair do carro. Quando começou a chegar o know-how americano, israelense, aí que a coisa mudou, porque muita técnica. Em especial israelense. Da onde eu sou fã, eu fui treinado e comandado por israelenses por um período de quase 5 anos. Uri Saad, um abraço para você. Uri Saad foi meu chefe, foi nosso chefe na determinado local que a gente trabalhou. Não vou citar aqui, até por uma questão de sigilo. E eu aprendi muito com eles. Eu não vou discutir com uma nação, com um povo que está há milhares de anos na pista, que é há milênios atacado por um pau, pedra, espada, lança, machado, punhos, bomba, pistola, metralhadora, fuzil, obus, tudo que pode imaginar.
Então eles são um povo muito bem preparado, não só nessa arte. Eu acredito que em tudo o israelense ele é muito, muito preparado aí. Eu me curvo diante da grandiosidade desse povo. E exatamente isso daí que aconteceu. Quando começou a chegar essa mão de obra especializada dos estrangeiros, em especial israelense, Krav Maga, defesa pessoal israelense, onde você, obviamente, você tem que ter um conhecimento de luta de pé, luta de chão. O israelense se espelha muito no gato, é muito interessante. O gato é o maior guerreiro que existe. Primeiro que ele é inteligente, ele evita confronto. Só que se o confronto for inevitável para o gato, quem já viu o gato acuado sabe o que eu estou dizendo. O gato cospe, unha, morde, dá salto mortal, dá tapa, dá soco. Ele usa todos os recursos dele para poder se defender e atacar. E exatamente isso daí. O processo foi todo esse aí, foi um processo de superação, de determinação e foco. Eu ingressei na segurança pessoal e permaneci durante 25 anos e fechei essa... Não fechei porque eu atuo ainda. É a minha paixão, não adianta. Eu rodo, sempre acabo na proteção pessoal de alguma forma, ou como consultor, atuando em campo também eventualmente. Essa é a minha paixão, essa é a minha vida, além das mentorias, capacitações em liderança, gerenciamento de crise e desconstrução de conflitos. É isso, minha cara Delange. Marcelo, tudo isso que você aprendeu com israelenses na rua, tudo isso, foi o que deu toda essa expertise para você, é isso? E você me contou também sobre a tua questão, né, da espiritualidade, né? No decorrer do caminho, você teve que superar muito obstáculo. Não deve ter sido fácil essa tua jornada profissional. Como que foi essa mudança, esse teu conhecimento da espiritualidade, né? O que isso te ajudou? Certo. Algo muito interessante. Eu sempre busquei muito o entendimento sobre o que estamos fazendo aqui. Rodrigo Silva, teólogo Rodrigo Silva, pastor e também arqueólogo bíblico, ele diz algo muito interessante. Poxa, a gente veio aqui para quê nesse mundo? Para sermos cadáveres adiados que procriam? Ou seja, a gente veio sabendo que um dia vai morrer e viemos procriar? Não, algo além. E eu sempre busquei muita compreensão no estudo da palavra escrita de Deus. A Bíblia é um manual do ser humano. A única certeza que eu tenho na vida é essa, que a Bíblia é um manual de conduta do ser humano. A gente tem que se balizar pela Bíblia. Porém, mesmo eu já tendo um pouco dessa espiritualidade, eu não compreendia algo. A importância de se reconhecer Jesus em público e a importância de você frequentar uma igreja. Hoje eu estou mais encaminhado nesse sentido que de 2 anos para cá eu passei por um processo de reconstrução. Eu fui reconstruído. Na verdade, eu renasci novamente, que a primeira vez a gente recebeu a salvação pelo sacrifício de sangue, com a morte de Jesus, né, que foi entregue em holocausto, justamente para nos salvar e nos libertar. Mas assim, eu fui salvo, que eu entrei num processo de, como a gente diz, de crise existencial. E Deus me deu a oportunidade de recomeçar e Ele me reconstruiu. Só que agora eu caminhando na doutrina, no princípio cristão verdadeiro, que é o reconhecimento de Jesus em público, e você frequentar uma igreja, porque o entendimento é o seguinte: por que a importância de reconhecer Jesus em público? Como consta na palavra, Cristo disse: aquele que me reconhecer em público eu reconhecerei diante do meu Pai. A importância de você frequentar uma igreja. Mas e a conversa com Deus? Eu oro sozinho. Ótimo, faz tudo devocional. Ora dentro da sua casa, dobra seu joelho. Importantíssimo. Só que eu deixo uma pergunta para as pessoas. Existe uma guerra nesse mundo terreno que nós vivemos, existe uma guerra espiritual que nós não enxergamos. Nesse mundo terreno aqui, quem tem mais condição de combater o mal na rua? Uma viatura diária com 2 policiais ou uma equipe do Tático Móvel, por exemplo, com 5 policiais? 2 equipes do Tático Móvel ou uma? Em uma guerra, um pelotão ou um batalhão? A quantidade ela é importante. E quando a gente entra numa igreja e se reúne em oração, o meu clamor, junto com o seu,
junto com o do Diego, junto com o do Lucas e dos demais pessoas que estão ali, sobe como incenso no céu. E isso faz com que a força do bem supere a força do mal, que a luz supere as trevas. A luz prevaleça perante as trevas. Por isso que é muito importante a gente se reunir em oração e, como Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Então, o que mudou hoje foi isso. Exatamente esse conhecimento que eu adquiri da importância de se reconhecer Jesus em público e você se reunir em oração. Sim, você teve vários obstáculos. Você acha, se você tivesse todo esse conhecimento, como você está falando, a Bíblia de Jesus Cristo, teria sido diferente? Eu teria sofrido muito menos. O sofrimento não vai acabar nesse mundo. Você passou por muitos riscos na sua profissão? Exato. Eu quis lutar muito com a força... Bacana a tua pergunta, Delange. Eu quis lutar muito com a força do meu braço. A vida inteira. E você não consegue fazer nada nessa vida se você não pedir a orientação de Deus. Deus quer relação com você. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Você tem que trocar ideia com Deus o tempo inteiro. É isso que Ele quer. Ah, mas Deus sabe por o que eu estou passando? Pô, eu tenho que ficar falando para Ele. Gente, quem é pai aqui, quem é mãe? Eu deixo uma pergunta. Por mais que você saiba que o seu filho está com um problema, você não quer que o seu filho fale para você o que ele está sentindo? Você não quer que ele compartilhe as dores? Deus é a mesma coisa. Deus é pai. Ele fica triste quando você não divide com ele. Ele quer te ouvir. Ele quer que você crie relação com ele. E quando a gente tem um entendimento de algo que é muito bacana, meu pastor, meu líder, inclusive Márcio, Barão, te amo, viu? O Márcio é meu líder de célula, eu sou da Igreja Batista Rei dos Reis. Márcio é meu líder de célula. Esse cara, ele foi muito importante na minha trajetória espiritual. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, quando a gente tem a consciência de que nós somos um bebê perante Deus e que nós necessitamos de todo carinho, de toda orientação, de todo cuidado, a gente passa a conduzir a vida da gente com mais sabedoria. É isso. A gente tem que pôr na cabeça que a gente é um bebê totalmente dependente do nosso Deus. Nosso único Deus vivo, cujo nome é Jeová. Muito bacana a gente ter essa compreensão. E eu teria sofrido muito menos, Delange. Muito menos se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu não luto mais com a força do meu braço. Eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais angústia. Isso não me domina mais. Por quê? A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus como se você fosse um bebê realmente, que depende totalmente dele, você passa a conduzir as situações com muito mais firmeza, com muito mais facilidade. Eu lido com situações hoje muito mais perigosas às vezes, mas de uma forma tão serena, com uma tranquilidade tão grande, e é só mesmo compreende quem está nesse caminho aí, quem está realmente alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. E você deve ter corrido vários riscos na sua profissão. Em algum momento você teve medo, você quis desistir, né, de todos esses riscos? E você acredita que Deus sempre esteve com você nesses momentos? Me fez uma pergunta agora que Deus nunca piscou. A palavra dele diz que ele não pestaneja, ele não pisca, ele não dorme. Ele nunca piscou. Eu não estaria aqui. Eu fui negligente inúmeras vezes na minha vida. E às vezes na hora que você me fez essa pergunta, o videotape da minha vida veio na minha frente assim. Inúmeras situações que eu passei que eu poderia ter morrido. Muitas vezes eu fiz coisas que eu não precisava ter feito. Mas por soberba e acreditar que com a força do meu braço eu resolveria, eu fiz. E Deus não piscou. Nunca ele piscou. E hoje eu compreendo que tem coisas que é desnecessário a gente fazer. A gente faz por ego, por brio. Eu agi muito por ego e por brio. Desnecessário. A gente tem que fazer o que é realmente necessário para o bem comum. Não o que é necessário para suprir o teu ego. Sabe, o ego, ele é algo muito complicado. Isso entristece a Deus quando nós fazemos as coisas. Tudo que a gente faz tem que ser para a honra e glória dele, não para nosso orgulho. Eu fiz muita coisa pelo meu orgulho. Porque ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele nunca piscou. E sempre me salvou, me libertou.
eu sempre procurei nunca cometer injustiça. Na verdade, eu acredito que eu sempre fui justo. Porque eu sempre tive um conhecimento do seguinte, Delange. E até para fazer uso da força, você tem que ter amor. Se você não coloca amor em tudo que você faz, você vai passar do ponto. Essa é a questão. Isso. Marcelo, você devia ter uma jornada de trabalho muito longa, muito difícil. E eu sei que você é pai de 4 filhos. Você era presente? Como é que você conseguia lidar com isso? Minhas filhas mais velhas, eu já sou avô. Minhas filhas mais velhas, elas pegaram uma fase muito difícil profissional minha. É surreal o que eu vou dizer. Eu trabalhei 3 anos numa escala 19/2. É difícil as pessoas entenderem. Você trabalhar 19 dias, aí você folga um final de semana e, de novo, 19 dias trabalhando, uma média de 16 horas por dia. Isso quando eu era agente de segurança pessoal. Num trabalho estressante, o objetivo do sequestrador era fuzilar o carro que a gente estava dentro, fuzilar o carro da equipe de segurança, neutralizar a equipe de segurança para pegar o VIP, pegar o protegido. Esse é o objetivo. Então, é um trabalho estressante, um trabalho que você tem que sempre trabalhar com a predição e a prevenção. Isso desgasta muito psicologicamente e o trabalho desgastava fisicamente. Então, eu vivi um período com as minhas filhas mais velhas que, muitas vezes, elas não me viam. E aí, eu me relacionava muitas vezes com elas da seguinte forma. Eu chegava, elas estavam dormindo. Eu ia lá no quarto, dava um beijinho nelas, eu ia dormir. Algumas horinhas, 2 horinhas, 3 horinhas para voltar para o trabalho. E aí, pela manhã, elas estavam dormindo quando eu acordava. E eu usava, na época, aquele perfume, o Dracar Noir. É um perfume que não existe mais, ele tinha uma fixação muito boa. E aí, de manhã, eu ia na cama delas, dava um beijinho em cada uma, conversava com elas dormindo, e elas dormindo, balançava a cabeça, eu falava, papai te ama, tá ouvindo papai? Tá ouvindo papai? Elas balançavam a cabeça meio que inconscientemente. E aí, eu pegava o lençol delas, eu dava um nó na ponta do lençol de cada uma delas. Dava um beijo nelas de novo e saía para trabalhar. Elas acordavam de manhã, primeira coisa, elas olhavam o lençol, soltavam o nó e me ligavam. Pai, eu soltei o nó do lençol que você fez hoje cedo. E eu tô sentindo o cheiro do teu perfume. E aí eu tive um feedback muito bacana delas um tempo atrás, falando, pai, você não foi ausente. Isso me trouxe uma felicidade tão grande e fica até de ensinamento para as pessoas, essa minha experiência, que é tempo de qualidade. O tempo de qualidade que você dedica, mesmo com os filhos dormindo, com os meus filhos dormindo, eu consegui dedicar tempo de qualidade dessa forma. Sabe? Então, o problema na vida não é o que fazemos, é como fazemos. É verdade. Você contando essa história, eu me lembro quando eu estava no ginásio, que hoje fala Fundamental 2, e a gente teve um caso de um colega que, assim, ele tinha as melhores notas, tudo, mas não tinha mãe, o pai nunca ia em reunião, nunca aparecia. E aqueles que tinham pai e mãe, que se diziam presente, eram alunos super bagunçados, não fazia lição de casa, tudo isso. E um dia a professora conseguiu falar com o pai desse menino, né? Falou, olha, o senhor nunca veio numa reunião, nunca participou de nada, e seu filho tem as melhores notas, tem tudo isso, né? Aí ele falou assim, olha, eu trabalho demais, praticamente não fico em casa, porque ele não tem mãe, eu tenho que me manter. Mas todo dia à noite, quando eu chego, pode ser de madrugada, eu amarro o lençol dele para dizer para ele que eu estive ali. Ele falou assim, bacana. Então eu posso não ser um pai presente fisicamente, mas todo dia eu passo no quarto dele, eu amarro o lençol para dizer que eu estou ali. Então, isso faz a diferença na vida dos filhos. Às vezes tem pais que estão ali, acham que estão presentes, mas não está. Às vezes é a qualidade que você dá para os filhos que aquilo se torna presente. Então, essa história, você contando isso, eu me remeti lá ao passado e eu me lembrei muito disso. Da questão, né? Tem muitos pais que se cobram, eu não estou presente, estou trabalhando. E às vezes você deixa de trabalhar para cuidar dos filhos e você não está tão presente. Então, isso é importante. E você sabe que isso aí, só te cortando um pouco, eu li no Reader's Digest, quem é antigão sabe, lembra da Reader's Digest, Seleções, lembra que era a revista? Sim. Eu li isso aí, eu ainda tinha uns 18, 19 anos. Eu li sobre isso, de um pai que fazia isso,
E aquilo ficou guardado na minha cabeça. Que aí, quando eu virei pai, eu falei, poxa, eu não tô tendo relação com meus filhos, eles estão dormindo. Aí eu lembrei disso e comecei a fazer. Por isso que a troca de vivência é importante, né? Sim. Essa questão da presença. Marcelo, mais uma pergunta aqui. Para você, o que é mais relevante para atingir bons resultados em sua vida profissional e pessoal? Sua formação acadêmica, experiência de campo ou conhecimento e aplicação dos ensinamentos cristãos? Olha, a experiência campal, ela é muito importante. Formação acadêmica, ela é importante. Só que a experiência campal, ela é insuperável. Tá? Hoje em dia, nós temos muitos especialistas de guerra que nunca pisaram em campo de batalha. Muita gente falando de amor sem nunca ter amado. Sem nunca ter sentido uma dorzinha de cotovelo. Então, tá muito complicado isso aí. Então, a experiência de campo, ela é importante. Porém, o conhecimento da essência espiritual, o alicerce do conhecimento da palavra escrita de Deus, você conhecer, estudar o manual do ser humano, que é a Bíblia, ele é fundamental. É engraçado as pessoas falando, não, porque filósofo tal disse tal coisa. Pega a frase desse filósofo, vai lá em Provérbios, estava lá há 1000 anos, milhares de anos já. Entende? Então tudo é extraído da Bíblia. As pessoas acham que estão inventando as coisas, mas o manual, raiz de tudo na vida é a Bíblia. Então, a busca espiritual, ela te ajuda em todos os campos na sua vida. Quer ver uma coisa muito interessante que consta em Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus deixa bem claro ali que se você for reto, ele te dá sabedoria. E se você for íntegro, ele te dá escudo, te dá proteção. Então, o que se assimila daí? Peraí, se eu for reto, ele vai me dar a sabedoria necessária. E se eu for íntegro, ele me dá proteção, escudo. Então, pô, se ele está fazendo essa promessa, por que eu vou ter medo de fazer o certo? Por que eu vou ter medo de combater o bom combate? Entende? Uma outra coisa também interessante, a parábola da figueira do profeta Habacuque. Muitos conhecem, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que o gado não procrie. Está mencionando ali uma situação de desgraça, né? De total, assim, falta de recursos, né? Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim, eu acreditarei na promessa do Senhor. E ainda, nessa passagem, ainda diz que se eu crer no Senhor, se eu esperar no Senhor, olha que interessante agora, com a limpidez, né? Com os pés da corça, como os pés da corça, eu andarei altaneiramente na montanha. Andar altaneiramente na montanha, na linguagem bíblica, significa a vitória. Então, poxa, com essas promessas todas que consta ali, sabe? Você se alicerçando, eu citei 2 passagens aqui, mas são diversas. Você se alicerçando espiritualmente na palavra escrita de Deus, tudo aquilo que você desejar, que você buscar nesse mundo terreno, se for da vontade dele, vai acontecer. Se você fizer tudo certinho, se empenhar, se dedicar, se comprometer e não acontecer, é porque a vontade dele não é essa. Porque se for vontade dele, é impressionante. As coisas vão fluindo, as pessoas certas aparecem no teu caminho. Sabe? Você é direcionado de uma forma que quando a coisa acontece, você fala, poxa vida, como que eu cheguei aqui? Aí você percebe que é desígnio de Deus. Não tem jeito. Então, respondendo a sua pergunta, primeiramente, você buscar o alicerce espiritual, que é seguir o manual, que é a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, o manual do ser humano. Segundo, por mais que você se forme, por mais que você tenha estudo acadêmico, por mais que você tenha conhecimento, se projete em campo, atrás da telinha. Especialista atrás de tela não forma ninguém, não. Não vai te preparar de verdade. Entre em campo. Quando você entra em campo, você vai tomar canelada. Você vai cair. Você vai ser vaiado. Vão atirar pedra em você. Só que você vai colher vitória também. Você vai levantar troféus. Só que tem um preço para levantar troféu. Agora, você quer ficar na arquibancada só gritando e dizendo que aquele gol, falando de forma figurada, né? Aquele gol você faria até de costas. E o juiz não sabe apitar. Na arquibancada tudo é fácil. Sentado na cadeira, atrás da telinha,
Também é fácil. Se projeta em campo, tem ousadia para isso. Marcelo, de tudo isso hoje, né, eu vejo que você é um grande palestrante, você fala muito sobre liderança, gerenciamento de crises, construção de conflito e linguagem corporal. Trazendo para a liderança hoje, eu gostaria que você falasse um pouco hoje, como é que você enxerga a questão da liderança hoje nas empresas? O que é ser um bom líder, né? Um líder precisa se capacitar todo dia ou não? Que eu observo em várias empresas, tem aquele funcionário de carreira que ele está ali, aí ele é promovido, aí ele chega ao cargo mais top, mas ele nunca teve uma formação, ele nunca aprendeu nada sobre liderança. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre liderança hoje, né? Desse dicas, o que é ser um bom líder, como conduzir melhor a sua equipe. Claro, baseado também em alguns tópicos, né, da Bíblia, que você fala muito. Eu adoro aquela história que você sempre conta da ovelha Nahal, né? Isso. E eu gostaria que você falasse um pouco aqui pra gente, que as pessoas pudessem entender um pouco mais sobre a questão da liderança. Liderança é servir. Líderes vieram para servir, não para serem servidos. Quem lidera tem que ter a consciência de que vai ser um servo. Chefe é uma coisa, chefe ele tem na cabeça dele que ele está ali para mandar e as pessoas executarem ordens. Liderança, ela é muito diferente. Liderança, você lidera pelo exemplo. Quando eu falo que líderes vieram para servir, não para serem servidos, eu gosto muito de dizer que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não veio para servir nesse mundo, não serve. E falando de liderança, a coisa ela se torna muito mais forte nesse sentido de servidão. É uma dedicação muito profunda, muito intensa a liderança. É um comprometimento. Porque o problema da sua equipe é seu problema. E como que a gente consegue ter energia para poder conduzir uma boa liderança? Como que a gente busca essa força, essa firmeza para a gente conseguir liderar com efetividade? Só tem um caminho, através da força mais poderosa que existe no mundo, o amor. É muito interessante quando eu cito isso nas minhas capacitações. Eu me apresento, Marcelo Boer, ex-fuzileiro naval, ex-agente de segurança. Aí, de repente, eu começo a falar de liderança, citando o amor e as 5 linguagens do amor. A liderança ela é exercida através das 5 linguagens do amor, que muitos já devem conhecer. 5 linguagens do amor. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, atos de serviço e toque físico. Cada linguagem do amor tem que ser aplicada com a intensidade certa e no momento certo. Você consegue ter uma liderança descomunal. Pessoas realizando tarefas para o bem comum, de forma prazerosa, de forma intensa, por conta da liderança feita pelas 5 linguagens do amor. Esse é o caminho. Marcelo, cada funcionário, né? Vamos supor que eu tenho uma equipe de vários funcionários. Cada um, eu tenho que saber qual é a linguagem do amor dele, para que eu possa atuar. É isso? É isso, exatamente. Através do tempo de qualidade da 2ª linguagem do amor, você vai conseguir saber como você tem que lidar e qual a linguagem do amor que você tem que dedicar mais àquele funcionário. O que é o tempo de qualidade? Muito importante. O tempo de qualidade na liderança, ele é um dos mais importantes que tem. É você dedicar minutos, segundos, ou, se possível, algumas horas diariamente com a tua equipe, ou junto, ou separadamente da equipe, com cada integrante da equipe, você dedicar uma atenção com conversas informais. Seria o rapport que você fala? Isso, o rapport é você que exatamente. O rapport que é você criar uma relação com a tua equipe. Rapport é o termo francês, né, que significa criar uma relação. Quando você cria rapport com a tua equipe, você cria uma relação, você passa a conhecer ele profundamente. Eu tenho que conhecer a Delange na minha equipe, eu tenho que entender quem é a Delange, eu tenho que saber se a Delange tem filhos, se ela tem filhos, se algum filho tem problema de saúde, se os pais dela são vivos, se forem vivos, se tem problema de saúde, qual o hobby da Delange, qual a preferência sexual da Delange até. Isso não é para ser invasivo, de forma alguma. Isso você consegue em doses homeopática.
no dia a dia, um pouquinho por dia. Tem pessoas mais introspectivas e não vão falar, se abrir. O melhor jeito da pessoa falar dela para você é você falar de você para ela. Eu chego de manhã, Delange, de repente, introspectiva. E aí, Delange, como é que foi teu final de semana? Foi bem? Pô, Delange, eu fui no Vila Lobos, fui lá andar de patins. Pô, eu gosto de patinar. Você gosta do quê, Delange? A Delange vai falar um pouquinho dela. Entende? Por quê? Porque eu dei essa abertura. E aí, naturalmente, eu vou conseguindo colher informações a respeito da tua vida pessoal, não para eu fazer engenharia social em meu favor. Não, não, de forma alguma. É pro teu bem, Delange. Porque, digamos que um dia, vamos supor que você, Delange, é da minha equipe, eu percebi que ontem você veio trabalhar, você não estava bem. Falei, a Delange não está sendo a Delange. Mas por que eu sei que a Delange não estava sendo a Delange? Porque eu tenho um rapport com você. Eu já criei uma relação por conta do tempo de qualidade que eu dedico. Aí hoje você veio trabalhar, eu vi que você não está sendo a Delange, eu falo, eu tenho que resolver isso. Então, toma um cafezinho, Delange? Não, não, obrigado, chefe. De repente você está retraída. Ô, Delange, vou tomar café sozinho? Vou e te sirvo o cafezinho, sento de frente para você. Tudo bem, Delange? Aí você refuga, de repente. Tudo bem, chefe. Delange, você não está bem. E se você não está bem, eu também não estou bem. Porque eu passo mais tempo com você e com a minha equipe do que com a minha família. Eu quero voltar a ficar bem e para isso você tem que ficar bem. O que está acontecendo, Delange? Me conta. Eu tenho certeza que você vai se abrir comigo. E só de eu exercitar a escutativa, eu já estou fazendo um grande negócio. A escutativa, gente, é muito importante. A escutativa é você ouvir a pessoa com todo o seu sentido. Eu tenho que... a pessoa tem que sentir que o meu corpo inteiro está ouvindo ela. Não é só os ouvidos, é através do olhar, a minha linguagem corporal. Ela tem que sentir que eu estou ouvindo ela de corpo e espírito. Isso é escutativa. E só de eu receber tudo que ela está falando, que você está falando, no caso, você vai aliviar, você vai desopilar, você vai voltar para o teu trabalho mais leve. E o que eu consigo com isso? Manter a qualidade de vida no trabalho, porque bem nesse dia, de repente, se eu não faço essa descompressão psicológica com você, você vai se desentender com alguém naquele dia no trabalho. Porque quando nós não estamos bem, tudo está errado. O problema está conosco. Mas, na verdade, quem está errado é o Diego, é o Luca que está ali. O semáforo está demorando mais do que o normal hoje aqui no trânsito. O tempo dele ficou maior justo hoje para me provocar. Mas é engraçado isso. Mas o problema está conosco. E aí eu vou fazer você chegar melhor ainda na sua casa. Olha o que eu consegui com o tempo de qualidade e a escutativa. Você ficar uma pessoa melhor no ambiente de trabalho, eu estou mantendo a produtividade, mantendo a qualidade de vida no trabalho e você vai voltar para casa tendo uma qualidade de vida melhor com a tua família. Olha o que o líder pode fazer. Mas isso requer dedicação, comprometimento, servidão. Isso aqui é servir. Aí você me pergunta, Delange, mas por que os líderes não atuam dessa forma? Porque dá trabalho, cansa, desgasta. Você chega na sua casa, você tem que liderar a tua família também. Quem não tiver esse perfil, não tiver essa consciência, desista. Você comentou da ovelha narral e ovelha rio. Olha como a gente tem que aprender com os animais. No rebanho de ovelhas, o pastor é o líder, certo? Das ovelhas. Ele lidera o rebanho de ovelhas. E no rebanho de ovelhas, nós temos ovelhas narral e ovelha rio. São ovelhas que têm um comportamento diferenciado. São ovelhas que são ajudadoras. São ovelhas que elas são condutoras. Elas percebem que alguma ovelha está saindo do caminho, elas vão e colocam ela de novo, reagrupam no rebanho. São ovelhas que se percebem que uma ovelha entrou numa valeta, caiu no buraco, ela vai lá e ajuda a sair. São ovelhas que, se aparece algum perigo, ela anuncia já para o pastor, emite um som, e as demais ovelhas percebem que algum predador pode estar perto, o pastor também percebe, ou seja, são ovelhas que auxiliam o pastor, auxiliam o líder. Então é muito importante também a compreensão dos liderados de que você não pode sobrecarregar o teu líder. Ele é meu líder, ele é meu chefe, ele que resolva, negativo. Se no meio de um rebanho de ovelhas, são animais, eles têm esse espírito de condutores, de ajudadores dentro da equipe para poder auxiliar o pastor que é o líder,
Por que nós, seres humanos, quando estamos na condição de liderados, também não agimos dessa forma? Por que nós não ajudamos, auxiliamos o líder? Vai ficar muito melhor para o resultado final no ambiente de trabalho, quando nós realmente auxiliamos o nosso líder e os nossos colegas de trabalho, tá? Porque em uma equipe, Delange, é muito importante a gente compreender que o problema do meu colega de trabalho é meu problema. Temos que suportar uns aos outros. Suportar significa dar suporte. É assim que funciona. Hoje eu estou dando suporte para você, amanhã você vai dar suporte para mim. E como bom liderado, se comportando como ovelha Nahal e Ahil, você está dando suporte para o seu líder também. Entendi. Seria muito bom, né? Que todo mundo pudesse ter esses conhecimentos que você está falando de buscar servir, né? Hoje a gente está vendo as relações de trabalho, muitos funcionários que estão adoecidos, né? Que estão com síndrome do pânico, burnout, que estão com depressão. E esses dias eu estava lendo um documentário sobre isso, de alguns funcionários que vão ao médico, às vezes no pronto-socorro, e tem médico que já coloca um código diferente, que vai para a empresa, e a empresa já lê que é demissão, né? Para dizer, o funcionário está com o corpo mole, está com tudo isso. Então, as relações de trabalho, elas têm adoecido as pessoas. Às vezes você não tem um bom líder, eu falo, né? Aí é um chefe, então as pessoas ficam oprimidas, sofrem tudo que é tipo de assédio, de qualquer coisa. Então, hoje as relações, a maioria estão dessa forma. As pessoas estão adoecidas, esse quesito. Então, assim, o que você poderia falar de melhoria para isso, né? Para os funcionários, para os líderes, para os liderados, né? Certo. Olha, esse é um problema estrutural de empresa, tá? As empresas têm que investir em capacitação. Existem capacitações e capacitações. Né? O que está acontecendo no mundo profissional hoje é o seguinte: estão capacitando profissionais para correrem velozmente. Só que antes disso, você tem que capacitar o profissional para ele aprender a andar a passos firmes e de corpo ereto. Como eu vou ensinar alguém a correr velozmente se essa pessoa ainda não aprendeu ainda não aprendeu a andar de corpo ereto e passos firmes? Quando eu colocar ele para correr, ele vai tropeçar e vai cair. E o pior, vai levar um monte de gente junto. Então tem que ser capacitações que trazem alicerce. Vou vender meu peixe agora. Nas minhas capacitações de liderança, gerenciamento de crise, desconstrução de conflitos, eu trabalho alicerce, fundamento. Se eu não fundamentar tudo, eu não vou conseguir gerar efetividade, sabe? Então as empresas estão buscando capacitações de forma errada. Com muitos profissionais que estudaram o assunto, mas não atuaram no segmento. Tudo que eu falo de liderança, gerenciamento de crise e desconstrução de conflitos é o que eu vivi. É o que eu apliquei na prática e sei que tem resultado positivo. Essa é a diferença. Aquilo que eu falei no começo da entrevista. Hoje em dia, muitos especialistas em guerra que nunca pisaram no campo de batalha. E muitos especialistas em amor que nunca amaram. Então fica difícil de você trazer efetividade numa capacitação com capacitadores assim. E vai ficar difícil você trazer bons resultados também para a equipe. Então, e também tem empresas, claro que a gente tem que ver o lado bom. Algumas empresas que elas têm investido mais nos funcionários, né? Alguns estão trabalhando em home, outros trabalham menos dias na semana para que as pessoas possam ficar um pouco mais com a sua família, que ela possa se reconstruir novamente, né? Então, isso é muito importante, essa questão do tempo de qualidade que ela possa ter, porque ela possa criar melhor, ela não tem todas essas cobranças e que ela tem responsabilidade, né, sobre o cargo que ela existe. Então, isso é muito importante. Mas a maioria das relações de trabalho hoje está muito adoecidas, né? Como você falou, as pessoas estão só correndo e não estão parando para sentir as coisas, para ver como as coisas acontecem. Marcelo, eu queria que você me desse um exemplo. Como que você gerenciaria uma crise numa empresa? A questão de funcionários com muita fofoca, com muitas brigas, com tudo isso, que aquilo acaba, às vezes, minando uma grande equipe, que comete vários erros, né, na empresa, né? E eu acho muito legal aquele exemplo que você usa de erro e
Falha e erro. E falha e erro. Nossa, isso eu acho muito bacana. Então, eu já vi empresas minar por causa de fofoca, de inveja, de tudo isso, de um querer um cargo melhor do que o outro, sabe? Sim. Isso é muito ruim. Aí entra a expertise do líder, a disposição dele. Primeiro, percebeu que algum funcionário, vou falar liderado, tá? Algum liderado da sua equipe está com problema com outro liderado. No momento que isso chegar até você, você de imediato pegue as partes envolvidas, junta os dois, sente com eles, lava a roupa suja ali. É assim que funciona. Desse jeito. Isso é gerenciamento de crise. Só que nós temos que medir e definir. O que não se gerencia, o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Tá? Então você tem que gerenciar. É uma crise que apareceu. Tem que gerenciar. Então, de imediato, olha, Pedro, eu estou sabendo que você está descontente com o Marcos. Dando um exemplo aqui. O que está acontecendo? Não, imagina. Não, pera. Porque eles podem refugar às vezes. Eu não estou ameaçando ninguém. Isso não é motivo de demissão, nada. Eu quero resolver essa situação, porque vocês são bons profissionais, vocês são muito importantes para a empresa e para mim, tá? E eu preciso entender o que está acontecendo. Mesmo que fique uma discussão acalorada entre eles, é importante isso, você media como líder. As pessoas hoje, Delange, elas estão com muito medinho de atrito. Muito medinho, o politicamente correto está estragando tudo. A boa lavação de roupa suja ela é muito importante, claro, sem perder o respeito ali. E o bom líder, ele tem que deixar, porque a pessoa às vezes tem que desafogar os sentimentos que ela tem. De repente, foi por conta de uma situação que aconteceu um dia que o Pedro interpretou mal e o Marcos, para ele, aquilo não foi nada demais, foi uma brincadeira. E no momento que você faz aquela mediação, aquela lavação de roupa suja, sabe o que acontece? Na prática, eu vou te falar, eu gerenciei muita crise nesse sentido. Ambos se entendem, acabam dando risada no final, se abraçam, voltam para o ambiente de trabalho, passam a produzir muito melhor do que produzia e se tornam bons colegas de trabalho, até mais do que colegas de trabalho, bons amigos. Mas tem que ter esse comprometimento. Aí você falou da questão de falha e erro. Uhum. O líder tem... Isso é muito importante, gente. O líder ele tem que saber diferenciar falha e erro. Isso eu aprendi com os israelenses também. Muito bacana. Falha. Quando existem procedimentos pré-estabelecidos para realizar alguma tarefa. A pessoa, ela, dentro dos procedimentos pré-estabelecidos, ela executa a tarefa. No entanto, algo acontece, alheio à vontade dela, e o resultado não sai satisfatório. Aí o líder, junto com a equipe, tem que fazer um estudo de caso. Entender o que aconteceu. Para o resultado não ter saído positivo. Mas lembrando que essa pessoa fez uso de todos os procedimentos pré-estabelecidos. Agora vem o erro. Existem procedimentos pré-estabelecidos para se executar uma tarefa, no entanto, aquela pessoa decide fazer do jeito dela. Isso é erro. Aí, como líder, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer que nós temos que avaliar muito para perdoar erro. Porque se existe um procedimento pré-estabelecido já, uma doutrina, e a pessoa decide fazer do jeito dela, é por quê? Primeiro, ela não está preocupada com ela, talvez, não está preocupado com o restante da equipe, não está preocupado com o líder, nem com a empresa, com a corporação. Então, é uma pessoa que destoa do grupo. E o que eu aprendi? Que quando você perdoa um erro, o errante, numa segunda vez que ele errar, sabe o que acontece? Ele leva você para o buraco e tua equipe e às vezes ele sai ileso. Não estou dizendo que nós não temos que perdoar erro, mas assim, eu avalio muito hoje em dia para se perdoar um erro. Mas para isso você tem que saber identificar o que é erro e o que é falha. Perfeito. Você falando de liderança me remeteu a uma pessoa na Bíblia, no livro de Neemias, né? Você sabe que Neemias ele era o copeiro do rei Artaxerxes, né? E o rei, ele tinha um raporte com Neemias. Isso eu achei bacana, porque teve um momento que ele
Neemias serviu o vinho lá para ele, eles foram tomar, e ele perguntou por que Neemias estava triste. E aí Neemias contou sobre a situação lá da região dele. Então ele autorizou que Neemias fosse até lá e que resolvesse a situação. Né? Eu estou falando de uma maneira mais simples, né? E Neemias foi um grande líder. Então, acho bacana, o rei ele tinha um raporte. Então, ele pode entender, o momento que o funcionário dele estava triste, ficou preocupado. Mas você não é assim, por que você está triste? Então, eu me lembrei bastante disso, né? Então, é importante essa coisa de ter raporte com o funcionário, de entender, de conhecer, porque... Como eu falei, as relações hoje estão frias. Mal você fala bom dia para o seu colega, mal você sabe onde ele mora, se ele é casado, se ele não é. Então, assim, as pessoas hoje elas estão evitando contatos, né, com os outros. Né? Então, muito essa coisa do mundo hoje mais virtual, muitas pessoas trabalhando de home, então mal você conhece o teu colega ali de lado, né? Você falou do home, muito interessante. Muitos me perguntam, mas minha equipe toda está no home office. Você tem raporte com a tua equipe, você consegue ter raporte conversando por telefone, você consegue ter raporte por videoconferência, até por troca de mensagem. Quando você tem raporte com a tua equipe, a forma que ela digitou um texto, você consegue identificar que ela não está bem. A forma que ela gravou um áudio também. Você consegue, e aí você tem que, naquele dia, tentar entrar na pessoa de alguma forma para saber se ela não está bem. E mesmo virtualmente, mesmo com mensagem escrita, mesmo com mensagem de áudio, ou até por um telefonema, gente, é muito importante. Tá? Você telefonar e conversar com a pessoa, você vai estar sentindo toda a intensidade dos sentimentos dela. Hoje, esse negócio do distanciamento do ser humano, como coisa tão grave que tem pessoas que têm dificuldade de mandar áudio, mensagem de áudio. E quando você manda um áudio para ela, ela nem consegue responder por áudio. Para muitos, o áudio é invasivo. Uma ligação telefônica, então, a pessoa não te atende. Sim, as pessoas falam assim, ué, mas por que fulano tá me ligando? Mas Exato, por que tá me ligando? Exato, virou uma invasão de privacidade. E a gente não pode perder isso, Delange. A gente precisa de conversar, ouvir a voz, contato físico, olho no olho, se abraçar. E quando o ser humano perder isso, acabou. Aí entra até uma questão espiritual. É exatamente isso que as trevas querem. Entendeu? A partir do momento que o ser humano para de interagir com outro ser humano, de cuidar do outro ser humano, de abraçar outro ser humano, de conversar com outro ser humano, as trevas vão prevalecer perante a luz. E a gente não pode permitir isso. Por trás de tudo existe gente. Por trás de equipamento existe gente. Quem faz o mundo é gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como diz o Geraldo Rufino, o pessoal fica na fila. Fica na fila lá para ver a Mona Lisa, para ver a obra de arte, sendo que na fila tá cheio de obra de arte, que são seres humanos que estão ali nas filas. Pessoas. Sabe? A gente é uma obra de arte. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, caramba. Então, gente é importante. Mas gente é problema? Gente dá dor de cabeça? Eu conheço toda a essência da maldade humana. Eu já vi tudo que o ser humano é capaz de fazer de mal. Só que eu já vi também tudo que o ser humano é capaz de fazer por um outro ser humano. Por puro amor. E é por conta desses bons seres humanos que eu não desisto de gente e gosto de gente e vou continuar gostando de gente. Vamos falar um pouco sobre a linguagem corporal, né? Que você é especialista nisso. E até coloquei uma pergunta aqui. Em sua opinião, como a linguagem corporal ela desempenha um papel de segurança e também na expressão da fé cristã? Antes de você responder essa pergunta, eu vou colocar outra pergunta, né? Se você puder dar dicas, né? Essa questão da linguagem corporal, como você é especialista em segurança pública, né? Somente para nós mulheres, né? Você sabe, a gente anda de qualquer jeito no carro, a bolsa aqui, a bolsa lá. E eu lembro que sempre fala assim, tenha firmeza no olhar, trava contato, sabe? Então é muito importante essa questão da linguagem corporal, né? Sim. Primeiro de tudo, a gente tem que entender uma coisa. Nosso Deus tem vários títulos, né? Segundo o Tetagrama, trazendo a nossa pronúncia em português, é Jeová. Também citado no Antigo Testamento, Elohim, Rafá, Jireh, Adonai, e ele também é conhecido como Senhor dos Exércitos. Se ele é o Senhor dos Exércitos, nós somos soldados. Então, se nós somos soldados e servimos ao Senhor dos Exércitos, que é o nosso
único Deus vivo, nós temos que ser soldados dignos de representar a ele, concorda? Então a gente não pode ser soldado curvadinho, soldado que anda de cabeça baixa. Então a linguagem corporal, ela é fundamental para o animal. Não é só o ser humano, não. No meio, quem assiste National Geographic, quem assiste esses mundos aí, esses programas do mundo animal, já deve ter observado. E a linguagem corporal do macho que atrai a fêmea. A linguagem corporal do macho, às vezes que tem brigas de urso, né, por território, fica um de frente para o outro, só aquela luta de linguagem corporal. Aí um deles entende que pode levar a pior, decide ir embora, e o outro vence só com a linguagem corporal. Então, na segurança, tanto para homem quanto para mulher, não só na segurança, Delange, eu vou começar para você ser respeitado. Existe uma cultura de que se você é uma pessoa firme, não forte, a gente tem que ter firmeza na vida. Se você é uma pessoa firme, com linguagem corporal firme, você fala firme, você está sempre de corpo reto, cabeça em pé, nossa, esse cara é arrogante. Negativo. Quem diz que você é arrogante por você ser assim, tem que buscar ajuda, porque ela está fraca. Tá? Não temos que buscar força na vida. Tampouco fraqueza. A firmeza, ela é superior à força. Temos que ter linguagem corporal firme, não forte. Por que a firmeza é superior à força? Porque a firmeza é a força na medida certa. Quando nós colocamos força, nós estragamos tudo. Vamos imaginar que a vida deve ser conduzida da mesma forma que você segura uma taça de cristal, bem fina na mão. Imagina uma taça de cristal, daquela que quando você vai lavar, você pega com a pontinha de dedo, não passa nem a bucha com medo de explodir na tua mão. Então imagina que aquela taça de cristal na sua mão é a forma que você deve conduzir a vida. Se você segurar ela fraca, ela pode cair. Perdão. Se eu segurar fraca, ela pode cair no chão. Se eu segurar forte, ela pode se quebrar em minhas mãos. Se eu segurar firme, ela não vai cair, não vai se quebrar em minhas mãos. Então, a firmeza que tem que estar presente em tudo que nós fazemos na nossa vida. Um aperto de mão, um cumprimento tem que ser firme. Você vai cumprimentar alguém? Muito prazer, Delange. Marcelo. A diferença. E aqueles que chegam assim, ó. Prazer, Marcelo. Ele está querendo impor uma força. Na verdade, ele tem uma fraqueza espiritual. Ele está querendo se sobrepor com força. Mas a gente sabe que aquilo é uma demonstração de fraqueza. E aquele fraco, curvadinho, prazer, Delange, Marcelo, também não é respeitado. Então, até na questão de segurança agora, então, que foi uma das perguntas que você fez, você andando na rua, você como mulher, você consegue, sem perder a elegância, andando com o corpo ereto, cabeça nivelada na linha do horizonte, segurando sua bolsa aqui para frente, andando com seu salto, com o corpo reto, travando o contato visual por onde você passa. É muito importante você travar contato visual com firmeza, não com força. Não demonstrando força, afronta. Tá? Hoje em dia, mulher, eu vou falar uma coisa agora, talvez eu seja apedrejado, mas eu sou sincericida. Criou-se uma cultura entre as mulheres de empoderamento, que elas acreditam que empoderamento é na academia, puxar ferro, sai na rua toda fortuna, olhando feio para os lados. Gente, mulheres são empoderadas por natureza. O poder da mulher está no sorriso e na fechada de cara. Vocês, com o sorriso, vocês conduzem a situação e na hora que vocês fecham também. Vocês têm esse poder por natureza. Vocês não precisam, entendeu? Querer malhar, aprender luta para mostrar que é forte, empoderamento feminino está ligado a isso. Negativo. A mulher tem o poder por natureza. Eu citei apenas do sorriso e da fechada de cara. Mas vocês são melhores e mais fortes do que nós, homens. Gente, vocês são, eu vejo nos treinamentos de gerenciamento de crise, a capacidade que vocês têm em gerenciar crise. Vocês são gerenciadoras de crise por natureza. Vocês geram filho. Vocês têm mais endurance do que nós, homens. Sabe? Então, essa cultura do empoderamento feminino, através da força física, gente, mulherada está perdendo a feminilidade com isso. Pô, bacana, eu sou atleta. Ah, não tô falando que não é para treinar, não. Eu sou atleta de alta performance. Acho bonito mulher atleta também, mas sem perder a feminilidade, gente. Buscar a força espiritual, não a força física para você conseguir resolver contendas. E
para você criar um campo de desestímulo, ações contrárias à sua vontade, né? Que quando alguém te assalta ou quer fazer alguma maldade... Ladrão, exatamente. E você tem que, com a sua linguagem corporal firme, andando firme, com firmeza, travando contato visual, como eu já mencionei, numa postura boa, você cria um campo de desestímulo. É interessante. Se você mostra fraqueza, você fica vulnerável. Se você mostra soberba e força, você pega um ladrão brioso, ele vai falar, olha, talvez eu possa me dar mal até, mas eu vou lá só para tirar farinha com essa pessoa aí, só para ver se ela é marruda mesmo. Entendeu? Então, gente, a firmeza, ela é superior à força, porque firmeza é a força na medida certa. Marcelo, em sua opinião, como a fé impactou, né, as suas práticas de segurança e liderança? Existem princípios específicos que você aplica em ambas as áreas? No princípio específico, o que acontece? Quando você está liderando, você está governando. A gente tem que entender o seguinte, que o plano inicial de Deus não era ter governante humano. No entanto, por insistência do povo hebreu, ele aprovou que tivessem reis. Então, nós temos governos humanos hoje. Tá? No entanto, ele pede que nós sejamos, quando estamos no comando, governando, um líder ele é um governante, ele pede que sejamos o mais justo possível. E o que é o mais justo possível? Tudo aquilo que determina a palavra dele. Provérbios. Se você estudar Provérbios, está ali toda a doutrina de como você deve ser como líder, como chefe, como governante. Entende? Então a gente tem que se apegar nisso, nesses princípios. Agir da forma mais justa quando nós estamos em posição de governança e de liderança. E a forma justa é toda forma que agrada o nosso Senhor dos Exércitos. É simples assim, não tem nem como eu prolongar mais a respeito. E Provérbios tem um para cada dia, né? Quem quiser conhecer pode estar lendo Provérbios todo dia. Só a gente encerrando aqui, que o nosso tempo já está quase no final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. E tem uma coisa muito legal que você sempre fala nas suas palestras sobre a questão dos princípios da honra que a gente deve manter. Sim. E eu gostaria que você encerrasse com isso, porque eu acho super bacana. Tá. Duas coisas importantes. A primeira, gente, a gente busca conhecimento, treinamento, capacitação justamente para a gente criar melhores condições de se sobressair no ambiente profissional e até no mundo, na vida pessoal. Só que aqui, no nosso interior, a gente busca capacitação porque nós acreditamos que estaremos no controle das situações. Porque o ser humano tem uma tendência de querer estar no controle. Nós não estamos no controle de nada, Delange. Nós não estamos no controle de nada na vida. Quem está dizendo isso é um cara que a vida inteira quis estar no controle de tudo. Eu quase morri por causa disso. Chegou um ponto da minha vida que eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha crise de ansiedade e não contava para ninguém. Por quê? Eu sempre tive um trabalho que quando todo mundo corre eu fico. Eu do nada, meu coração disparava. E o que acontece? Pessoas com crise de ansiedade e síndrome do pânico, a maioria, se retrai e fica com medo. Eu, como era brioso, ainda sou um pouco, aliás, eu sou bastante ainda, eu não me permitia ter medo, então eu ficava agressivo. E ninguém quer conviver com pessoa que quer estar no controle. E quando nós buscamos o controle de tudo, você consegue até controlar algumas coisas no mundo aqui fora. Só que você não consegue controlar a tua angústia quando você entra dentro da sua casa, você não consegue controlar a tua depressão quando você está dentro do seu lar e o pior, você não consegue controlar a forma que você trata as pessoas que você mais ama, que é a sua família. E por fim, as pessoas hoje querem atingir objetivos. Não importa como, importa sim. Tudo que você faz na vida tem que ser baseado em princípios de honra. Se você conquistou um cargo na empresa, mas você faltou com a tua honra, foi em vão. E são coisas simples, tá? Você ter ficado em silêncio diante de uma injustiça. Você viu um colega ser injustiçado, você não se manifestou perante tua chefia, teu líder. Porque você ficou com medo de depois você ficar queimado com ele e ele te demitir. Olha, se você fez o certo, combateu o bom combate para fazer justiça e você foi demitido, fica tranquilo que Deus vai abrir uma porta muito melhor para você. Porque como eu disse no começo, em Provérbios 2,
Capítulo 2, versículos 6 e 7, se você for reto, ele te dá sabedoria. E se você for íntegro, ele te dá escudo. Então você não tem que ter medo de nada, nunca de fazer o certo. Tá? Então, princípios de honra têm que ser mantidos em qualquer situação. E para fechar aqui, Viktor Frankl, ele foi um psicanalista judeu que passou por 3 campos de concentração e sobreviveu. E ele fez uma análise disso. Todos os presos estavam na mesma condição ali. Todos na mesma condição, porém, alguns presos roubavam a comida do outro, roubavam o sapato de outro preso, entregavam outro preso e esse preso era executado. Em contrapartida, outros presos ali, naquele ambiente de inferno que existiu aqui, eles, vendo um preso mais debilitado, ele dividia pouco de ração que ele tinha com aquele preso. Ele via que o outro preso estava sem sapato, cheio de ferida no pé, e o pé dele estava bom, ele dava o sapato dele para aquele outro preso. Ele não entregava um colega preso e acabava morrendo. Então, porque todos estavam na mesma situação e alguns decidiram se manter os princípios de honra. Isso cai em terra, aquela desculpinha, não, eu tive que fazer isso porque, sabe, a minha família, eu pensei na minha família, eu tinha que manter o meu emprego. Olha, o cara é ladrão porque tem que entender que ele não teve as coisas. Ele veio de uma vida pobre, de uma infância não tão abastada, e ele vê que os outros tinham, então ele acabava roubando, a gente tem que entender isso. E o João Bló também falou uma coisa muito interessante. O João Bló faz um trabalho muito bacana com recuperação aí de drogados. Eu falei para ele, poxa, Blota, muitas vezes o cara acaba cometendo crime porque tá na abstinência ou tá sob efeito de droga. Ele falou, negativo, Boer. Eu falei, como assim? Ele falou, não. Estando na abstinência ou sob efeito da droga, ele vai fazer aquilo que é a índole dele. Olha só. Então, ele falou, pô, eu mesmo sou exemplo disso aí, né? Que quem conhece o João Blota sabe que ele foi um drogado que se recuperou. Pô, ele ficava pedindo para as pessoas, mas ele não tirava nada de ninguém. Sim, tem usuários que nunca roubam. Exatamente. Pedem. Então, gente, manter os princípios da honra em qualquer situação da sua vida vale a pena sempre. Por mais que você sofra, por mais que você atravesse um deserto, vou repetir, Deus está dando a promessa, que se você for reto, ele te dará a sabedoria, e se você for íntegro, ele te dará o escudo, que é a proteção. Se ele está dando essa promessa, gente, nós não temos que temer nada, afinal de contas, temos que ser bons soldados e servimos o nosso Senhor dos Exércitos. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço você aceitar esse convite, né, de estar participando aqui do Delange Cast. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. E se você gostou, você curte o vídeo, você se inscreva no canal e compartilha, porque a gente tem vários conhecimentos aqui para mudar a vida de vocês. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço. Obrigada. Abraço a todos. Fiquem com Deus, viu? Obrigada.